Sopra vento do avivamento. Acertemos as velas da nossa vida espiritual para apanhar a primeira brisa que vem do céu. Por Stephen F. Olford. O que aconteceria se o sopro do céu, o Espírito do Deus vivo, atingisse algumas de nossas igrejas? O Pentecostes sempre estará associado ao vento de Deus. Lucas descreve dramaticamente o momento e o movimento daquele vento na palavra familiar. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 2, versos 1 e 2. Repetidas vezes por toda a Escritura, a operação soberana do Espírito Santo é comparada ao vento. Pense, por exemplo, nas palavras de Deus ao profeta Ezequiel quando lhe ordenou: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel 37:9. Adoramos relembrar aquela cena noturna em que Jesus conversou com o perplexo teólogo Nicodemos. Para enfatizar a obra do Espírito Santo na personalidade humana, Jesus usou um fenômeno familiar. Enquanto ele falava, a leve brisa da noite provavelmente tocava em seus rostos ou suspirava nas árvores, e o Senhor disse: o vento sopra onde quer e você ouve o som dele, mas não sabe de onde vem ou para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. João 13:8. O vento do Espírito de Deus, o vento do avivamento, sopra repentinamente de forma penetrante e soberana. Certa vez, ouvi o Dr. Campbell Morgan dizer: não podemos organizar um reavivamento, mas podemos içar nossas velas para pegar o vento do céu quando Deus decidir soprar sobre seu povo mais uma vez. O que queremos dizer com zarpar nossas velas? Quero sugerir, a partir dos versículos que temos diante de nós, que zarpar para o vento do avivamento envolve preparação, súplica e expectativa. Preparação. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Antes de ir para a cruz, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que fossem a Jerusalém e esperassem ali até que fossem revestidos de poder do alto. Suas palavras reais foram: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. E em obediência a essa ordem, eles foram para a cidade, para um cenáculo, para esperar em Deus. Em todos os sentidos da palavra, este foi um período de preparação. Envolvia uma unidade de mente. Eles estavam todos de acordo em um só lugar. 11 vezes no Novo Testamento e 10 vezes no livro de Atos, lemos que eles eram unânimes. Essa unidade de espírito parece ser um fator essencial na preparação para o vento do avivamento. Algum tempo atrás, eu li o Second Evangelical Awakening in Britain, segundo despertar evangélico na Grã-Bretanha, do Dr. Edwin Orr. Nesta magnífica obra, ele conta como o avivamento varreu as ilhas britânicas 100 anos atrás. Analisando a substância de todo o seu tratamento, cheguei à conclusão de que duas condições indispensáveis para o avivamento são a unidade e a oração. No belo Salmo 133 lemos: eis que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tendo afirmado esse fato, o salmista prossegue dizendo: é como um unguento precioso sobre a cabeça que desce pela barba, sim, a barba de Arão, desce até a orla de suas vestes. Então, mudando a analogia, o escritor continua: como o orvalho do Hermon e como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. O que o Espírito Santo está nos dizendo neste salmo é que, se quisermos o óleo da fragrância, o orvalho do frescor e a plenitude das bênçãos que vem com o avivamento enviado do céu, isso acontecerá somente quando vivermos juntos em unidade. Lembre-se daquela oração sacerdotal de Nosso Senhor, quando ele olhou para o rosto de seu Pai e disse: eu rogo para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti,
que eles também estejam em nós. João 17, 20 e 21. É somente quando os cristãos se reúnem em unidade que o vento do avivamento começa a soprar sobre a igreja, e a presença e o poder de Deus são sentidos e vistos entre seu povo. Neste trabalho de preparação, houve também uma abertura de coração. Um autoexame foi realizado naquele cenáculo. Contaram com base nas Escrituras e em sua própria experiência a trágica história de Judas, o traidor no acampamento, o homem que ministrava com eles, que andava com o Salvador, que guardava o tesouro, mas cujo coração não era reto diante de Deus. Na tentativa de encontrar um sucessor para ele, eles oraram: Senhor, que conheces os corações de todos os homens, mostra-nos qual destes dois escolheste para ocupar o lugar neste ministério e apostolado do qual Judas se afastou, para ir para o seu próprio lugar. Atos 1, 24, 25. Foi uma oração para exame e julgamento. Houve uma abertura de coração. E Deus nunca enviará avivamento enquanto houver pecado não confessado e os corações estiverem fechados ao esplendor de sua glória e à luz que revela o mal. Assim, vemos que a preparação envolve unidade de mente e abertura de coração, mas também exige obediência da vontade. Aqueles 120 discípulos reunidos no cenáculo cumpriam a ordem do mestre que disse: permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. A obediência é sempre um pré-requisito para um enchimento e inundação do Espírito Santo. A palavra nos diz que o Espírito é dado àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Você está ansioso por um avivamento? Você está orando para que o vento de Deus sopre sobre a Igreja de Jesus Cristo? Em seguida, zarpe como preparação para pegar aquela brisa celestial. Lembre-se de que isso envolverá unidade de mente, abertura de coração e obediência de vontade. Súplica. Todos estes perseveravam unânimes em orações e súplicas. Atos 1:14. Não havia nada espasmódico ou intermitente em suas orações. Pelo contrário, havia uma constância na oração. A oração raramente é mencionada na palavra de Deus sem uma ênfase na continuidade. Jesus disse: os homens devem orar sempre e não desanimar. Lucas 18:1. O apóstolo Paulo nos exorta a orar sem cessar. 1 aos Tessalonicenses 5:17. A oração não é apenas uma atividade, mas uma atitude de vida. Se orássemos sempre e sem cessar, então toda a nossa vida deveria ser uma oração contínua por qualquer coisa que Deus dissesse ou enviasse. Muitas pessoas imaginam que a oração é a superação da relutância de Deus em dar, ao passo que, de fato, a oração é o ajuste de nossas vidas à vontade de Deus para que Ele possa enviar a bênção que Ele espera e deseja conceder ao seu povo. O bispo Lightfoot diz: não é no movimento dos lábios, mas na elevação do coração a Deus que consiste a essência da oração. E é certamente nesse sentido que devemos colocar em prática a injunção de orar sem cessar. Não é possível para nós passarmos todo o nosso tempo com palavras de oração em nossos lábios, mas é possível para nós estarmos todos os nossos dias em espírito de oração, reconhecendo nossa dependência de Deus por tudo que temos e somos, percebendo algo de sua presença conosco onde quer que estejamos e entregando-nos continuamente a Ele para fazer sua vontade. Onde existe tal estado interior, ele encontrará expressão externa na oração verbal, e nesta conexão devemos observar as frequentes orações jaculatórias ao longo das cartas de Paulo. A oração era tão natural e tão contínua com o grande apóstolo que encontrou seu caminho inevitavelmente em sua correspondência por Dr. Leon Morris. Uma unidade em oração. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Atos 1:14. Já falamos da importância da unidade na mente e no coração, mas isso também deve ser levado à nossa vida de oração. Jesus disse: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Você já colocou essa promessa à prova? O Dr. James Little conta a história do avivamento de 1857 na cidade de Nova York e arredores.
Havia um homem cuja alma foi movida por um profundo desejo de um derramamento do Espírito naquela grande cidade. A terra espiritual ao seu redor era árida e ressequida, e seu clamor era: retorna o nosso cativeiro, ó Senhor, como as correntes do sul. Salmo 126, verso 4. Desejando que outros se juntassem a ele em oração conjunta, ele exibiu um pequeno cartão na janela de um quarto na Fulton Street que dizia: se alguém estiver interessado em orar por avivamento, entre e junte-se a mim. No primeiro dia, ele orou sozinho. Então outros começaram a se juntar a ele até que a sala ficou pequena demais. O fardo pelo reavivamento começou a se espalhar, até que centenas captaram o espírito de intercessão e súplica. 4 rapazes do condado de Antrim, Irlanda do Norte, ajoelharam-se em oração unida em uma sala de aula. Eles ansiavam e oravam por avivamento, e Deus os atendeu de tal maneira que toda a Irlanda foi afetada. Na verdade, esse foi o início do renascimento de 1859 que influenciou o país desde então. Outros exemplos poderiam ser citados para provar ainda mais que Deus honra a unidade na oração. Mas além disso, deve haver fervor na oração. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Atos 1,14. A oração tem uma conotação geral de esperar em Deus, enquanto a palavra súplica sugere o aspecto suplicante da intercessão. É o apego ao Senhor que não vai desistir ou desistir até que algo aconteça. É assim que Elias orou, e Tiago, citando este homem de oração, escreve: a oração de um justo tem grande poder em seus efeitos. Tiago 5,16. Esse tipo de oração custa caro, pois envolve jejum, disciplina e persistência. Lucas registrou uma reunião de oração desse tipo no 12º capítulo de Atos. Lemos que a igreja orava sem cessar a Deus pelo aprisionado Pedro. Tal era o fervor e a fidelidade da oração que antes que a noite terminasse, Pedro foi libertado de sua cela e liberado para pregar novamente o Evangelho de Cristo. Estamos preparados para navegar por este ministério de súplica com constância, unidade e fervor? Só então podemos esperar ouvir o poderoso vento impetuoso do céu. Expectativa. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram-lhes línguas como de fogo, distribuídas e pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2,14. Podemos orar a noite toda e o dia todo nas próximas semanas e parecermos externamente entusiasmados, mas se não houver expectativa em nossos corações, não haverá bênção. Um homem me disse há algum tempo que acreditava que Deus poderia conter a maré do mal, mas não tinha fé para esperar por isso. Nunca lhe ocorreu que isso fosse uma contradição de termos. A verdadeira expectativa exige uma fé que acredita. Jesus havia dito aos seus discípulos: envio sobre vós a promessa de meu Pai. Lucas 24:49. Eles acreditaram na promessa. De fato, pode-se sentir o espírito de expectativa que os caracterizou enquanto se ajoelhavam em oração naquele cenáculo. Também devemos exercer a fé que crê. Jesus disse: tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Mateus 21:22. Tiago nos lembra que devemos pedir com fé, nada vacilando, porque o que vacila é como a onda do mar, impelida pelo vento e agitada. Pois não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, versos 6 e 7. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, declara o apóstolo Paulo. Romanos 10:17. Há uma infinidade de promessas no Antigo e Novo Testamento que nos dão confiança para crer que Deus está esperando para enviar um avivamento. Um exemplo é: sejam pacientes, diz Tiago, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Tiago 5 e 7. Acreditamos que a chuva serôdia do avivamento cairá antes que Jesus volte? A promessa é bastante clara, mas nossa fé é forte o suficiente? É uma fé que crê. A expectativa também exige uma fé que recebe.
todos foram cheios do Espírito Santo. Deus enche apenas o coração e a vida daqueles que têm fé receptiva. Você já recebeu esta plenitude? O propósito de Deus para nossas vidas é o avivamento contínuo, e o avivamento contínuo é igualado à plenitude contínua do Espírito Santo. Quando somos convertidos, a palavra para nós é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A partir desse ponto, a exortação relevante é Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Temos fé para receber a plenitude que Deus espera derramar? A expectativa exige ainda mais uma fé que alcança. Lemos: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agregaram-se naquele dia cerca de 3.000 almas. Cheios do Espírito Santo, falando sem medo, eles saíram para alcançar resultados para Deus. E sua expectativa não foi sem recompensa. Uma grande cidade foi abalada, uma grande multidão foi desafiada e 3.000 almas foram convertidas em um dia. Todo o seu ministério carregava uma relevância, uma autoridade e uma convicção como homens e mulheres nunca haviam testemunhado antes. O que aconteceu no dia de Pentecostes continuou a acontecer nos dias e semanas seguintes, pois lemos que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias os que iam sendo salvos. Atos 2,47. Isto é, homens e mulheres se acertaram com Deus não apenas aos domingos ou em ocasiões especiais de pregação, mas todos os dias, em casa, na sinagoga, no mercado e onde quer que homens e mulheres não convertidos entrassem em contato com aqueles homens e mulheres cheios e revividos. Assim, vimos que nossa parte no avivamento é ajustar as velas de nossa vida espiritual para captar a primeira brisa que vem do céu. Tal ajuste envolve preparação, súplica e expectativa, ou para colocá-lo nas palavras de Bessie Head: ó sopro de vida, vem varrendo-nos, reaviva a tua igreja com vida e poder. Ó sopro de vida, vem, purifica-nos, renova-nos e prepara a tua igreja para enfrentar esta hora. Ó vento de Deus, vem dobrar-nos, quebrantar-nos, até que humildemente confessemos nossa necessidade. Então em tua ternura refaz-nos, revive, restaura, por isso suplicamos. Ó respiração do amor, vem respirar dentro de nós, renovando o pensamento, a vontade e o coração. Vem amor de Cristo, de novo para nos ganhar, revive a tua igreja em todas as partes. Ó coração de Cristo, outrora partido por nós, é aí que encontramos nossa força e descanso. Nossos corações partidos e contritos agora consolam, e que a tua igreja que espera seja abençoada. Revive-nos, Senhor. O zelo está diminuindo enquanto os campos de colheita são vastos e brancos. Revive-nos, Senhor. O mundo está esperando. Equipa a tua igreja para espalhar a luz. Amém.